Hora de falar sobre o Corinthians campeão da Copa do Brasil com Memphis Depay e Fabinho Soldado detonando a política alvinegra. Começar do começo, Corinthians venceu o Vasco por 2-1 no Maracanã, sagrando-se tetracampeão da Copa do Brasil. O título, o segundo na temporada, garantiu ao Corinthians 77 milhões de reais de prêmio, além da classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Baita ano esportivo. O Corinthians foi o único time paulista a vencer títulos numa temporada marcada por todos os problemas do mundo extracampo. Corinthians de 2025 terminará o ano com cerca de 3 bilhões de reais de dívida. Nenhum clube da história no Brasil ou na América do Sul passou a dever tanto. Timão que vai registrar um rombo superior a 200 milhões de reais somente em 2025. O presidente Augusto Melo foi empichado depois de investigação que provou participação dele em enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, entre outras coisas. O Timão, campeão paulista e da Copa do Brasil, está proibido de contratar atletas pela FIFA, o famoso transfer ban, há meses. Só 2 reforços chegaram, Vitinho e Angeleri, antes do transfer ban, ambos de forma gratuita. E depois de tudo isso, Corinthians ainda se sagra campeão, vendo o Palmeiras, o São Paulo e o Santos terminarem a temporada sem qualquer taça. Apesar da festa e da alegria dos corintianos, Fabinho Soldado, executivo de futebol, não confirmou sua permanência para 2026. Já havia contado para vocês no domingo que o Fabinho havia afirmado aos dirigentes do Corinthians que deixaria o clube. Na entrevista pós-jogo ele disse o seguinte, abre aspas, minha vontade sempre foi de permanecer, mas confesso que esse pequeno grupo que existe no Corinthians incomoda a todos. Parece que o profissionalismo atrapalha. Se o Corinthians quer se tornar uma equipe grande, precisa olhar para a prática das equipes que estão liderando os campeonatos, que têm profissionais sérios. Vamos ter uma conversa com o presidente para entender o planejamento para 2026, para que a gente possa tomar a melhor decisão. Memphis Depay, no gramado do Maracanã, também foi extremamente crítico, afirmando o seguinte, quem quer ferrar o Corinthians, bora, saia desse clube, saiam da diretoria, esse clube precisa de estrutura, e eu venho para trazer estrutura, mas preciso de mais ajuda. Com a conquista do título, dá para cravar que Dorival Júnior segue para a temporada de 2026. Ele corria enorme risco de demissão caso não fosse campeão. A situação do Fabinho Soldado será decidida nos próximos dias. Memphis está garantido para 2026. Ele pensa que não vale a pena deixar o clube a 6 meses do fim do contrato, algo que pode prejudicar sua participação na Copa do Mundo com a camisa da seleção holandesa. Timão que promete pagar nos próximos dias o transfer ban, grana de 77 milhões de reais do prêmio da Copa do Brasil, ajuda na quitação dessa dívida que vai permitir ao Corinthians buscar contratações. Hora de falar sobre o Corinthians para repercutir uma notícia do portal chamado Time do Povo. A informação é de que o Corinthians rejeitou a oferta de 40 milhões de reais pelo Hugo Souza. O nome do clube não foi revelado, se trataria de um time italiano. Entrei em contato com o staff do jogador e também com o Corinthians, até por conta da decisão da Copa do Brasil, ninguém quis se posicionar. De qualquer forma, o Corinthians teria dito não para a oferta, porque entende que o Hugo Souza vai render mais. A grande percepção no Parque São Jorge é de que o Hugo Souza não deve durar muito tempo no clube. Cada vez maior o assédio sobre o jogador. Tem essa oferta do time italiano, tem uma especulação de que o Milan o quer. Também ouvi ao longo da semana do staff do jogador que um time da Inglaterra também monitora os passos do atleta, que já foi convocado para a seleção brasileira. O Hugo Souza foi decisivo na classificação do time para a final da Copa do Brasil e com isso vai se tornando cada vez mais latente a possibilidade de um negócio com o futebol europeu, com a lembrança de que o Hugo custou apenas 5 milhões de reais junto ao Flamengo, um dos melhores negócios de Fabinho Soldado à frente do cargo de executivo de futebol alvinegro. Preciso te contar agora sobre uma reunião super importante no Corinthians marcada para essa quinta-feira. O presidente Osmar Stabile e membros do CORE, o Conselho de Orientação, vão se reunir para definir se o Corinthians fecha com a Responsa Gaming ou se mantém o contrato com a Esportes da Sorte. Na mesa as duas propostas. A da Esportes da Sorte, da renovação do contrato, o atual é de 103 milhões de reais,
A partir de 2026, se o Corinthians aceitar essa oferta, o Timão passa a ganhar 150 milhões de reais fixos, mais 50 milhões de reais de bônus. Acontece que a Responsa Gaming, uma empresa recém-criada e ligada a pessoas que estiveram na PixBet, a Responsa Gaming topa pagar 180 milhões de reais fixos, com uma série de bônus que levariam para mais de 220 milhões de reais. Importante registrar que a Responsa Gaming topa fazer um adiantamento do dinheiro, para que o Corinthians utilize a grana, por exemplo, para a quitação do Transferban. Hoje o Corinthians deve cerca de 85 milhões de reais. O que pega é que o compliance do Corinthians fez uma série de apontamentos a essa empresa, colocando em dúvida a capacidade financeira de a Responsa Gaming cumprir com esse plano de 3 anos de contrato e pelo menos 180 milhões de reais por ano. Os apontamentos foram respondidos e serão apresentados ao Stabile e também ao Core na reunião dessa quinta-feira. Queria lembrar também que entre os bônus previstos no contrato da Responsa Gaming, 12 milhões de reais são por participação na Libertadores da América. Então o Corinthians pode ter mais ou menos 50 milhões de reais de adiantamento da Responsa Gaming, além de 12 milhões pela presença na Libertadores em caso de título da Copa do Brasil. Já seriam 62 milhões para a utilização da quitação do Transferban. E o Corinthians é o mais novo campeão da Copa do Brasil. No ano em que o Timão teve presidente empichado, 4 meses de Transferban, quase 3 bilhões de reais de dívidas, um prejuízo estimado em mais de 200 milhões de reais, apenas 2 contratações, ambas sem custos, de Fabrício Angeleri e Vitinho. Apesar de tudo isso, Corinthians termina 2025 como campeão paulista e da Copa do Brasil, o único time grande de São Paulo a levantar taças nessa temporada. Esse é o futebol. Corinthians acaba de vencer o Vasco por 2-1 no Maracanã, diante de quase 70 mil pessoas, assegurando 77 milhões de reais, uma taça extremamente importante e vaga na Libertadores da América, na fase de grupos de 2026. Os rivais do Corinthians, Palmeiras investiu 703 milhões de reais em 12 reforços, folha salarial superior a 40 milhões de reais por mês e nenhum título. O São Paulo, em crise financeira, em crise política, com investigação policial, nenhum título. O Santos, com Neymar e companhia, correndo risco de rebaixamento até as últimas rodadas do Brasileirão, escapou da degola e nenhum título. Esse é o futebol, o esporte que a gente tanto ama e que prega tantas peças. Apesar da grave crise financeira, o Corinthians resolveu abrir os cofres e fretou 2 aviões grandes para levar conselheiros, familiares de jogadores e funcionários de São Paulo ao Rio de Janeiro para que eles pudessem assistir a final da Copa do Brasil. Comportamento bem pouco comum na gestão Osmar Stabile, embora fosse uma frequente sob o comando de Augusto Melo. Decisão de levar familiares e especialmente funcionários tem a ver com a ideia de mobilizar a comunidade corintiana. Já os conselheiros acabaram indo até numa questão política. Mas quem não esteve presente nessa barca acabou por criticar o presidente Osmar Stabile. Lembrando da condição financeira extremamente ruim, o Corinthians vai fechar a temporada com mais de 200 milhões de reais de prejuízo. Dívida se aproximando de 3 bilhões de reais, avaliação interna de que não havia grana para toda essa quantia. O fretamento de um avião grande, que leva pelo menos 50, 60, 70 pessoas, esse fretamento não sai por menos de 300, 400 mil reais. Se foram 2 aviões fretados, custo do Corinthians se aproxima de 800 mil, apenas para levar todo esse pessoal. O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? O Corinthians já está atrás de reforços para a temporada de 2026. Um dos alvos é Lucas Ramon, lateral direito de 31 anos de idade, que pertence ao Mirassol. O contrato dele se encerra em abril do ano que vem, ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato. O Timão prefere ter o Lucas Ramon a partir de janeiro, mediante acordo com o Mirassol. Resta saber quanto o time do interior de São Paulo vai exigir para a liberação do atleta de forma antecipada. O Lucas Ramon tem uma proposta para renovação de contrato por pelo menos uma temporada com o Mirassol, mas
proposta financeira do Corinthians é bem superior. O Lucas Ramon tenta chegar a um acordo com o seu atual time para poder se mudar para o Corinthians. Por que a busca do Corinthians por um lateral direito? O Fagner, que pertence ao Timão, deverá ficar em definitivo no Cruzeiro. Sendo assim, o Corinthians passa a ter apenas Mateuzinho. Esse foi um dos grandes dilemas da atual temporada, seja com o Ramon Dias, seja com o Dorival Júnior. Nenhum dos reservas do Mateuzinho conseguiu dar conta do recado. E é por isso que o clube busca um lateral direito. O Lucas Ramon nunca conseguiu jogar bem em times grandes, mas fez temporada bastante sólida e consistente no Mirassol. 44 partidas, 5 gols e 5 assistências, titular absoluto do quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Só para completar, queria registrar que o Corinthians também tem negociações avançadas com a Índigo, sua atual parceira no estacionamento do Timão. Para não perder a prioridade e a permanência no estacionamento, a Índigo fez uma série de concessões, entre elas a transferência de 35% do seu faturamento mensal para o Corinthians. O Timão ainda vai receber, por conta de um novo contrato, que terá duração de 12 anos, o equivalente a 60 milhões de reais como prêmio pela assinatura. O novo acordo só vai terminar em 2038. A Índigo também concordou em perdoar a dívida que os ex-presidentes do Corinthians tinham pela utilização de espaços no estacionamento da Neoquímica Arena. Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!